A vocês que nos assistem à internet, que bom que vocês estão aí, que o Senhor os abençoe e os prospere a cada dia mais, em nome de Jesus. Será um prazer recebê-los aqui em Baú, sua casa. Sentem-se, por favor, encontre um lugarzinho para vocês. Vocês me ouvem bem aí no fundo? Ouvem? Quem ouve bem aí no fundo, levanta a mão. Quem não está ouvindo nada aí atrás, levanta a mão. Está todo mundo ouvindo. Glória a Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, pedir que o Senhor nos ministre de uma maneira poderosa nessa noite. Queria que você abrisse a palavra em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27. Nós iremos ler a partir do verso 3. Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 3. Encontraram? Diz assim o texto: Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus foi condenado, devolveu compungido as 30 moedas de prata aos anciãos, dizendo... Eu quero ler esse versículo de novo, na minha tradução aqui. A minha tradução fala assim: Então Judas, eu tenho aqui a tradução revista e atualizada, e diz assim, no versículo 3: Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. A sua Bíblia tem alguma versão que diz algo diferente? Ali está dizendo que ele estava compungido. A minha diz que estava tocado de remorso, arrependido. O que mais? Só isso? Então vamos lá, a gente tem compungido, a gente tem arrependido, tocado de remorso, e tem uma tradução que diz sentindo-se culpado. Devolveu aos sacerdotes 30 moedas de prata, devolveu 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo, versículo 4, pequei, traindo sangue inocente. Responderam eles, que nos importa? Seja isso lá contigo. Versículo 5, e tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Foi enforcar-se. Só até aí. Queria que você fechasse seus olhos, consagrasse esse momento tão importante em que nós cremos que Deus fala conosco, pedindo que Ele pudesse ministrar a sua vida hoje, trazendo a você as respostas das suas indagações, trazendo a você direção àquele que está perdido, trazendo uma palavra para consagrar a sua vida para esse novo tempo. Pai, nós consagramos esse momento tão importante, o momento da sua palavra, em que o Senhor fala conosco. Assim nós cremos através da nossa fé, que eu seja um instrumento seu para o louvor da sua glória, que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade de agir assim como tu queres. Abençoa a vida de todos que aqui estão, de todas as famílias e lares representados, de todos que assistem esse vídeo pela internet ou por um outro mecanismo. Que o Senhor nos abençoe, fale de uma forma poderosa, abra os nossos olhos, assim também como o nosso entendimento, e nos permita vivermos e alcançarmos todas as promessas do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar aqui a palavra, eu queria só fazer aqui um adendo. Tem muita gente que tem o hábito de abrir a Bíblia e colocar o dedo e pedir para o Senhor falar, né? Então, Deus vai falar comigo. Daí a pessoa folheia a Bíblia, coloca o dedo e diz, Deus falou. Isso às vezes funciona. Eu vou confessar para você que muitas vezes o Senhor já confortou meu coração. Mas é algo muito sério e muito perigoso. Porque imagina se você está folheando a Bíblia e fala, Deus vai falar comigo. Coloca o dedo exatamente no versículo 5 do capítulo 27, que diz assim, então indo Judas foi e se enforcou. Já pensou? Senhor, me dá a resposta, o que eu devo fazer? Indo Judas foi e se enforcou.
E aí você fala, não, misericórdia, isso é o demônio que está falando comigo. Não é? Porque a gente tem dessas coisas, é o diabo, está amarrado, está repreendido. Até usando a Bíblia, o diabo quer usar. E aí você fala, eu vou procurar uma resposta agora. Aí você folheia mais um pouco, põe o dedo e diz assim, vai tu e faz o mesmo. Misericórdia, o Satanás está bravo comigo mesmo. Aí você folheia mais um pouco e o texto diz, e aí coloca o dedão lá de novo e diz assim, tudo que vier à sua mão para fazer, faça. Já pensou? Então tome muito cuidado, porque às vezes a gente tem uns hábitos que não são tão saudáveis. Pode funcionar às vezes, mas a palavra de Deus que a gente espera e que a gente busca não deve ser presa ou baseada apenas essa disposição de folhear a Bíblia e colocar o dedo. É preciso que você tenha uma comunhão mais íntima com o Senhor e que você tenha suas devocionais. Não tem momento tão importante no nosso dia a dia quanto o momento da devocional. É aqueles minutos que a gente tira do nosso dia para ler a Bíblia, para ler um texto específico, um capítulo talvez, alguns versículos ou mais, e ali sim ter uma reflexão sobre o que Deus está falando conosco naquele dia, naquela manhã, naquela tarde ou noite. Esses momentos são especiais. É importante que todo cristão tenha um momento do dia que seja o momento da sua devocional. Isso é algo muito importante para praticar. Pratique. E você vai ver como Deus vai falar muito forte ao seu coração. E temos esse momento que é o momento mais especial, o momento onde nós nos congregamos ao Senhor como igreja, como corpo de Cristo. E adoramos ao Senhor todos juntos, como um corpo mesmo. Buscamos a sua face, a sua presença. Adoramos, entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oferta, o nosso sacrifício, e depois nos calamos para ouvir Deus falar conosco. Então esse é um momento muito importante, em que eu sei que Deus vai falar, quer falar fortemente ao seu coração. Posso ouvir um amém? Amém. Que se faça assim então. Bom, nós temos um texto aqui que fala do traidor, Judas, aquele que traiu o Senhor por 30 moedas de prata. Ele entregou a Jesus por 30 moedas de prata. E logo após de tê-lo feito, de ter negado e entregue ao Senhor, ele sente culpa por isso. Ele se sente extremamente culpado pelo fato de que o Senhor agora é condenado, de que o Senhor é crucificado, e o maior responsável é ele. E aí a culpa vem sobre ele. Ele se sente culpado por se lembrar de quem era Jesus. Não sei exatamente o que moveu o coração de Judas, claro, sem entrar no mérito da questão financeira, mas eu falo não sei o que moveu, porque ele não tinha necessidade de nada estando com o Senhor. Eles nunca tiveram falta de nada. A partir do momento que Judas, assim como os demais, os outros 11 apóstolos, se unem a Jesus, caminham com Jesus, seguem a Jesus, não lhes falta absolutamente nada. O Senhor os supre em tudo, inclusive na condição de lhe pagar impostos, como uma vez aconteceu. Foi perguntado a Jesus, e nós devemos pagar impostos? E Jesus disse, é claro, dei a César o que é de César. E mandou lá pegar um peixe, pescaram um peixe, e abriram o peixe, e dentro do peixe tinha o valor para que o imposto fosse pago. Então sempre havia um suprimento, enquanto ele caminhou com Jesus, e assim continua até os dias de hoje. Sempre haverá um suprimento para quem anda com Jesus na fidelidade. Se essa pessoa é você, alegra o seu coração, porque não há de faltar nada, se o Senhor supra a sua casa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então quando andamos com Jesus, somos supridos. E Judas era suprido, não lhe faltava nada, e de repente lhe propõe que entreguem ao Senhor, que ele traia ao Senhor, e ele o faz por 30 moedas. Mas depois que ele fez, que cai a ficha, como a gente costuma dizer, eu não sei se naquele tempo tinha ficha, eu acredito que não, mas quando cai a ficha, quando ele cai em si, quando ele para pensar, talvez em um momento só, ele se sente extremamente culpado. E por que se sente culpado? Porque aquele que ele o traiu era um homem sobre o qual não havia dolo, não havia um pecado sobre Jesus, não havia algo errado sobre Jesus, não havia nada que ele pudesse denunciar a Jesus, não havia motivos para isso. Então quando ele cai a ficha e ele olha o que ele fica, o que lhe resta agora, resta a solidão, porque os seus companheiros já não estão mais consigo, resta a vergonha, porque certamente
ele será conhecido como traidor. A partir daquele momento, todos saberão, não é? Alguém vai disparar um vídeo nas redes sociais, mostrando o momento exato em que ele recebe a moeda, e mostrando o momento em que ele entrega ao Senhor o beijando, o beijo da traição. Então, o que lhe resta? Lhe resta apenas a solidão, lhe resta apenas a vergonha, e lhe resta 30 moedas de prata. Como é que eu volto para minha casa agora? Como eu volto para a minha vida anterior agora? Como eu volto para a minha família agora? Depois de ter feito o que eu fiz? Como eu poderei andar tranquilo, de cabeça erguida pelas ruas da minha cidade, pelas vizinhanças, quando todas as pessoas que olharem para mim vão dizer: lá vai o tal traidor. Então se tornou uma situação insustentável. E no momento que ele para refletir sobre isso, que ele se assenta, possivelmente, e que ele olha ao seu redor e percebe que está só, percebe que agora ele não tem mais uma palavra de alento, percebe agora que ele não tem mais um abraço caloroso, que ele não tem mais o suprimento de alguém que nunca lhe deixou faltar nada. Quando ele cai em si, percebe que aquele que era tão bom estar ao lado, já não estaria mais. Quando ele começa a se lembrar das histórias, de tudo que eles viveram nesse período, de como era a sua vida antes de Jesus, e depois de Jesus, e durante o período que eles caminharam juntos, de tantas histórias, de tantos milagres, ele foi testemunha ocular. O que Judas sabia acerca de Jesus não era algo que ele leu num livro, não era algo que ele viu em um vídeo, não era algo que ele ouviu da boca de outras pessoas. O que Judas sabia de Jesus, ele sabia por ver. Ele era testemunho ocular. Ele estava ali quando as coisas aconteceram. Ele estava ali quando o paralítico andou. Ele estava ali quando o surdo ouviu. Ele estava ali quando Lázaro, após 4 dias de morte, ressuscita. Ele estava ali. Você imagina o que é ter essa experiência? Você imagina o que é presenciar isso? Não só presenciar, mas fazer parte, porque eles eram um time. Então ele fazia parte de um time que tinha todas essas histórias para contar. Imagina agora, quando ele cai em si, ele percebe que não haveria mais nada disso. Não haveria mais peixe assado ali junto ao mar da Galileia, sendo assado pelo próprio Cristo. Não haveria mais isso. Não haveria mais pesca de homens, como eles estavam fazendo. Não haveria mais multiplicação de pães. Não haveria mais tantos momentos de lazer, de alegria. Não haveria mais tantos momentos de surpresa quando Jesus foi à casa de Lázaro. Essas histórias todas agora teriam um fim. Acabou, sou só eu, não tenho mais os 11. Quando se voltar para a família, para a minha história, para o meu passado, quem serei eu a não ser aquele que vai ser conhecido certamente por ser o traidor? Agora Judas carregava uma marca muito grande, como um letreiro sinalizando em sua testa, piscando e anunciando: eis aqui o traidor. Eu imagino que quando ele se assenta e se quieta, ele percebe que ele fez uma grande tolice. 30 moedas, e o que eu tenho? Só tenho as 30 moedas, mais nada. Não tenho mais uma história, não tenho mais o cuidado do meu Senhor. Tudo acabou. Então aquela culpa o leva até os anciãos, os sacerdotes que o compraram, para devolver as moedas, na tentativa de sentir-se menos culpado, porque ele estava com as moedas. O que ele tinha? A culpa e as moedas, e ele queria se livrar das moedas, tentando minimizar a culpa. Quantos entendem até aí? Veja que situação difícil esse nosso amigo criou. Judas, um dia eu vou ministrar sobre isso ainda. Judas era amigo íntimo de Jesus, e ele traiu o seu amigo, e o melhor amigo que alguém poderia ter. Ele trai o melhor amigo, e aí, sentindo-se culpado, caindo em si, o que fazer nesse momento? Eu vou devolver as moedas, eu não posso ficar com essas moedas têm preço de sangue. E ele vai aos anciãos, os sacerdotes, ele diz: o que eu tenho isso contigo? É problema seu.
Se você não quer mais, está se sentindo culpado, é problema seu. Se você está arrependido, é problema seu, cai fora. Só que Judas não conseguiu cair fora, levando consigo aquelas moedas. Então ele lança as moedas ali e sai. E aí a gente pensa, poxa, ele deve ter saído, se a gente conhecer só até aí a história, ele deve ter saído um pouco aliviado, porque agora ele não estava com as moedas, mas ele não saiu mais aliviado, porque entregar as moedas, devolver as moedas, agora já não significava mais nada, porque quando ele traiu o Senhor, foi por causa das moedas. O que ele iria fazer com as moedas dali por diante, não importava mais. Ainda que ele saísse com essas moedas, e entregasse aos pobres na tentativa de ser redimido, ele não seria. Porque aquela culpa, aquela acusação, o acompanhava e o acompanharia. E hoje eu quero falar com vocês acerca dessa questão da culpa, que é um sentimento terrível que nos toma. Todas as vezes que sentimos que erramos, todas as vezes que sentimos que falhamos, todas as vezes que sentimos que não respondemos conforme a expectativa que sobre nós havia sido lançada. A culpa de Judas é uma culpa terrível, porque depois que ele entregou e devolveu as suas moedas, esse sentimento de culpa não melhorou nada, e ele se sentiu atormentado, porque começa com culpa, e depois a pessoa se sente atormentada, e uma pessoa atormentada, ela é alvo fácil para a ação de demônios. A culpa começa a abrir uma brecha na porta, para que demônios venham atuar na vida de alguém. Mas quando essa culpa entra no que aconteceu na vida de Judas, no desespero, aí os demônios vão agir com muita facilidade. E o que nos parece foi que Judas, completamente atordoado, atormentado, ele decide então que só tinha uma saída. Não existe mais motivo para viver. Não existe mais motivo para viver se eu não tenho mais o meu Senhor. Não existe mais motivos para viver se eu sou um homem envergonhado por toda a minha nação, em toda a minha pátria, em todo o território que eu for. Não existe mais motivo para viver com esse peso nos ombros, com essa culpa. A vida de um justo, a vida de um justo morreu por minha culpa. Um justo morreu porque eu traí. E esse justo não era um desconhecido. Então nada aliviaria a culpa de Judas. Entregou as moedas, continuou atormentado. E aí então ele entendeu que a única coisa que poderia fazer era tirar a sua própria vida. E assim ele o fez. O versículo 5 que nós lemos diz que Judas foi e se enforcou. Então, esses sentimentos de culpa pode de fato levar uma pessoa a querer ou requerer a sua própria vida. E é algo que precisa ser bem trabalhado. A ideia de culpa vem de uma ideia de legalismo. Porque o legalismo dita as normas, e quando nós não cumprimos as normas, regras ou leis, então nos sentimos culpados. Todas as vezes que a gente infringe uma lei, uma norma ou uma regra, por via de regra nos sentimos culpados. Eu digo por via de regra, porque toda regra tem exceção, e tem pessoas que não se sentem culpadas por nada, porque já perderam o mínimo de senso crítico ou de senso do que é certo e errado. Tem pessoas que não se sentem culpadas por nada. Pode matar 1, 2, 3, meia dúzia, o demônio já tomou a sua vida, e ele não se sente culpado por nada. Mas aquela pessoa que tem o desejo de andar corretamente, de fazer o que é certo, de buscar o que é legal, de viver a vontade de Deus, ou de viver de uma maneira ética, essas pessoas, todas as vezes que infringem a lei, elas se sentem culpadas. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos indo para um congresso em Araçatuba, longe demais, parece que nunca chegava, 500 quilômetros daqui. E aí eu fui à frente de carro, estava numa viagem tranquila, mas aí num trecho da pista, a velocidade máxima que era 100, ou 110, não me lembro mais, faz tempo, mas eu me lembro que em uma descida, eu distraí um pouco, descuidei, quando de repente eu vi aquele flash acendendo na minha nuca. Falei, opa, tem anjo tirando foto aqui. E naquele momento que
que eu percebi aquilo, que eu havia ultrapassado a velocidade, que eu havia principalmente sido multado, aí vem uma frieza no coração, vem uma frieza na alma, uma tristeza, me deu angústia, que eu fiz o resto da viagem, acho que tinha uns 200 quilômetros pela frente, eu fiz o resto da viagem assim com uma tristeza, com um negócio que demorou um pouco para tirar aquilo, porque a sensação de ter feito algo errado, a sensação de ter feito besteira, de ter feito tolice, traz um peso, traz uma culpa, traz um sentimento que é ruim de descer garganta abaixo, tem um gosto amargo. Então eu estou falando de uma coisa simples, de uma coisa tola. Eu não feri ninguém, não machuquei ninguém, apenas tomei uma multa, fui autuado. Mas o fato de estar no erro traz uma sensação terrível, traz um gosto horrível, um gosto amargo à boca. E aí, seguimos viagem, tudo bem, mas estou expressando essa história, porque quando a gente quer fazer as coisas certas, esse sentimento de culpa nos toma. Eu estou falando que esses sentimentos de culpa, eles são por causa das regras, das leis que nos são colocadas. E a gente se perde nisso quando a gente vem para Jesus, porque a gente, como pecador, hora ou outra, ou dia após dia, tentando livrar-nos do mal, do pecado, do assédio, das tentações, mas é inevitável que a gente fale pelas nossas atitudes, fale pelas nossas palavras durante o dia, ofendendo, ferindo alguém, dizendo alguma coisa que não devia, fale pelos nossos pensamentos, pelos nossos olhares. E isso, quando a gente quer de fato estar com uma vida reta diante de Deus, isso nos faz com que a gente se sinta culpado. E não é fácil a gente lidar com isso, se a gente deixar que essas culpas se acumulem, nós vamos perdendo as forças, e nós vamos consequentemente perdendo a fé. E tem muita gente que perde a fé, porque luta contra o pecado, mas ainda assim o pecado insiste em ser superior a ela. Pessoas que lutam contra o erro, mas os erros insistem em vencer. Então isso nos torna fracos, quando a gente permite que isso vá se agravando, se acumulando sobre os nossos ombros, e nos fazendo perecer a cada dia, com o desejo, a sensação de que não dá para servir, não dá para seguir, e não dá para caminhar com o Senhor. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no texto de 2 Coríntios, capítulo 12, para que a gente entenda um pouco mais sobre isso. 2 Coríntios 12. Versículo 9. Então a culpa, ela é terrível e pode levar alguém a desistir de tudo. Não consigo fazer as coisas certas, não consigo acertar, não consigo crescer, não consigo multiplicar, não consigo prosperar, não consigo romper. E a gente vai se acusando por aquilo que a gente não consegue. A gente se acusa por aquilo que a gente não alcança. Nós vivemos em um mundo onde a competição é grande. Se você vai para o mercado profissional, para a vida profissional, você sente a pressão. Então, em todos os âmbitos, de alguma forma, a gente sente cobrado. A gente sente cobrado para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, sente-se cobrado para ser um bom filho, sente-se cobrado para ser bom profissional, sentimos-nos cobrados para sermos bons cristãos, para sermos homens de Deus e mulheres de Deus. É preciso que a gente saiba lidar com essas pressões. É preciso que a gente aprenda a lidar com essas cobranças. É preciso que a gente aprenda a lidar com essas circunstâncias. Porque essas circunstâncias, elas precisam gerar uma ação na nossa vida, para que a gente tenha mais força e mais disposição, e não o contrário. E as pessoas sentindo-se pressionadas, sentindo-se cobradas, ou cobrando a si mesmas, muitas vezes elas perdem as forças e pensam em desistir. Mas nessa noite Deus tem uma palavra para você, para que você entenda que não é hora de desistir, pelo contrário, é hora de firmar os passos ainda mais com segurança, para viver tudo que Deus tem como promessa para a sua vida. E nem o sentimento do inferno vai te roubar, ou vai impedir que você prevaleça sobre os seus adversários. Se você crê nisso, então se expressa em nome de Jesus.
Versículo 9, capítulo 12, versículo 9, diz assim: e ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Somente até aí. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na minha fraqueza. Esse sentimento de culpa é um dos pontos fracos que a gente pode ter e que a gente pode fazer crescer. O sentimento de culpa pode ser um sentimento que nos impeça de sermos aquilo que o Senhor quer e até de aproveitarmos as oportunidades. Algumas pessoas não têm coragem de assumir uma liderança porque elas se sentem culpadas. Eu não estou dizendo que as coisas têm que ser feitas de qualquer jeito, você vai entender isso ao longo da pregação. Mas antes que um pensamento passe pela sua cabeça, as coisas não devem ser feitas de qualquer jeito, mas nós não podemos deixar de fazer o que é certo por causa da culpa que recai sobre nós. A gente não pode deixar de fazer o que é correto porque estamos nos sentindo culpados por uma situação, por um erro que cometemos, por uma palavra que dissemos. Eu não posso deixar de ser pai porque errei com meu filho um dia. Eu não posso deixar de ser marido, esposo, porque errei com a minha esposa. Eu não posso deixar de ser filho porque errei com meus pais. Eu não posso deixar de ser profissional porque errei com a empresa, com o patrão, com o chefe, não sei. Mas a gente precisa hoje colocar nossa cabeça no lugar e entender que erros, todos nós somos passíveis de cometê-los. Todos nós, nenhum de nós está fora disso. O pecado, todos nós estamos e temos predisposição para cometê-lo. Mas nós não podemos gerir a nossa vida com foco apenas nos erros que cometemos. Nós precisamos gerir a nossa vida principalmente na vontade de acertar mais do que nós erramos. Se você está entendendo, então você é um desses que Deus quer tratar nessa noite. Vamos gerir a vida não pelos erros, mas pelos acertos. Até porque nós somos tão imperfeitos que muitas vezes na tentativa de acertar, nós erramos. Na tentativa de ser um bom pai, muitas vezes erramos. Damos excesso de proteção aos filhos. E os filhos crescem sendo uns bananas, não é? Porque protegemos demais. A gente deu muito cuidado, né? Protegemos excessivamente. O filho não podia andar porque a gente tinha medo que ele caísse. O filho não podia correr porque a gente tinha medo que ele se machucasse. O filho lá, o marmanjão com 17 anos de idade, e os pais querendo que ele ainda tenha a rodinha na bicicleta, para que ele não se machuque. Hoje a gente tenta acertar, mas o que nunca, erramos. Isso muitas vezes nos traz a culpa quando a gente percebe o resultado das nossas atitudes, a nossa intenção de acertar. E as falhas que nós cometemos: eu devia ter feito isso mais, eu devia ter feito isso mais, eu não devia ter feito isso. E porque fiz errado ou não fiz o que devia ter feito, eu me sinto culpado, me isolo e paro de fazer o que é certo. Então, se há alguém paralisado nessa noite, o Espírito Santo me disse que há pessoas que se paralisaram, não mais conseguem viver o que Deus tem para suas vidas, não mais conseguem sonhar os sonhos de Deus, não mais conseguem crer que são capazes, porque há um espírito de culpa sobre a sua vida. Hoje o Senhor vai nos libertar e a palavra dele nos diz: meu filho, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar nessa fraqueza, e você vai ser grande, usado, instrumento para louvar da minha glória, grandemente usado por ele. Se isso é verdadeiro, se alegre e se expressa em nome de Jesus. Deus tem uma graça para derramar sobre a nossa vida. Romanos 3, versículo 23. Romanos é um dos livros que mais fala sobre graça, porque Romanos fala sobre justificação. E nós somos justificados pela graça. Então vamos entender um pouquinho. Paulo, quando escreve a Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, ele deixa muito claro: olha, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão. Então vamos entender destituídos, porque às vezes essa palavra assusta. Poxa, então quer dizer que porque eu pequei, eu não tenho mais acesso à glória de Deus, eu não entro mais na glória de Deus, eu sou privado de viver debaixo da glória de Deus? Todos pecaram, por isso estão, a gente pode traduzir essa palavra como separados. Estamos separados
da glória de Deus, porque o pecado distancia o homem de Deus. Entenda, o pecado não distancia Deus do homem, mas o pecado distancia o homem de Deus. O pecado cria barreiras entre o homem para com Deus, na via de acesso que o homem tem para com Deus. Cria barreira, cria muralhas. É isso que o pecado faz. E à medida que essas barreiras se consolidam, você vai se sentindo fraco. E à medida que essas barreiras crescem, você vai se sentindo desanimado, vai se sentindo culpado e vai entregando os pontos. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Vamos entender então no versículo 24. Então, eu vou reler todo para que você entenda. Pode deixar aí no 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram e foram separados da glória de Deus, mas podemos, devemos e se queremos, seremos justificados gratuitamente pela sua graça. Meu irmão, nessa noite Deus vai remover a culpa e vai derramar graça, graça de Deus sobre a sua vida. Quantos recebem, se expressam em nome de Jesus. A graça vai remover toda a culpa. Então a gente precisa remover a culpa e dar lugar à graça. Nós temos um outro apóstolo, na verdade temos praticamente todos, mas um que a Bíblia evidencia de uma maneira bem categórica, Pedro, que também trai a Jesus. A traição de Pedro foi decorrente, é verdade, da traição de Judas. Se Judas não tivesse traído, possivelmente Pedro também não. Mas uma coisa não justifica a outra. Então Pedro também trai Jesus. Quando ele é questionado, alguém lhe pergunta: você também não é um deles? E Pedro disse: não, imagina, eu nunca, eu não. Pela segunda vez uma pessoa: você não é um deles, você tem a mesma fala. Não, a pessoa não tem nada a ver com isso. Terceira vez: você não é um deles? E Pedro: não. 3 vezes Pedro nega Jesus. Isso também é traição. Mas há uma diferença. Porque um dos traidores, não aguentando a culpa, foi e se enforcou, Judas. E Pedro, sentindo-se mal, sentindo-se triste, voltou à vida anterior, à vida que ele tinha antes do próprio Jesus. Quando Jesus conheceu a Pedro e o chamou, ele era pescador. E Jesus disse: eu farei de você pescador de homens, não mais de peixes. Mas quando Jesus morre, e vem aquele sentimento de culpa sobre Pedro, Pedro volta a pescar, não homens, volta ao mar para pescar peixe. E é lá que, depois de ressuscitado, Jesus se encontra com Pedro. E aí, quando Jesus encontra com Pedro, agora há um confronto da culpa com a graça. E quem vence esse confronto? A graça. Portanto, meu irmão, a maneira de vencermos qualquer sentimento de culpa que tome a nossa vida, a gente precisa buscar graça aos pés do nosso Redentor, aquele que nos justifica pela sua morte e pelo seu sangue. Então, quando Jesus se encontra com Pedro, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Por 3 vezes Pedro negou. Por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro, ou seja, para cada negativa de Pedro, para cada sentimento de culpa de Pedro, Jesus derrama uma porção da sua graça. Você me ama? Me ama. Você me ama? Me ama. Tu me amas? Me ama. Te amo. Então, por 3 vezes, Jesus derrama um bálsamo chamado graça sobre Pedro, de maneira que Pedro pôde sair daquele momento de confronto, de culpa e de graça. Pedro pôde sair pronto para viver as promessas do Senhor. E Pedro foi levantado como um instrumento usado de uma maneira poderosa pelas mãos do Senhor. No dia de Pentecostes foi Pedro que se levanta, e contra aquele povo que estava ali naquele burburinho dizendo que eles estavam embriagados, Pedro se levanta e diz que não,
E Pedro ministra aqueles homens, e quase 3.000 pessoas naquele dia se rendem a Jesus e posteriormente são batizados. Isso é o que Deus faz quando a culpa é destruída e dá lugar a receber a graça de Deus. E hoje esse mesmo Espírito Santo quer quebrar todo o espírito de culpa e condenação sobre a sua vida, para que você receba da justificação e da graça do Senhor. Se você recebe, então se expressa em nome de Jesus. Porque a minha graça te basta. E é a justificação pela graça. Então vamos entender, eu falei um pouco de culpa, estou falando muito de culpa. O que é essa graça? Graça, a tradução da palavra graça, caris, significa favor imerecido. Favor imerecido. Ou seja, graça é um favor que eu não mereço. Quantos precisam de graça? Levante a mão. Quantos precisam de graça? Fica a mão levantada. Esse favor você não merece, mas é o favor que Deus tem para você e quer tocar a sua vida com esse favor hoje. Então receba o seu Espírito em nome de Jesus. Graça é um favor que eu não mereço. Eu comecei falando sobre lei, porque a lei, ela tem sentenças. Errou, paga-se o preço, não é assim? Errou, eu tomei aquela multa porque eu errei, estava acima da velocidade. Mas aquele radar também estava errado, porque não tinha nada que está ali funcionando uma hora daquela, não é? Mas se eu transgredir a lei me dá uma multa. Então a lei é assim, ela promove sentenças. As sentenças normalmente são de acordo com a gravidade do seu pecado, com a gravidade do seu erro, da sua falha. Assim funciona a lei. E a história bíblica, ela é gerida pela lei até o nascimento de Jesus. Até Jesus chegar, a história bíblica, ela é narrada sob a perspectiva de um olhar da lei. Então lá em Números é estabelecida a lei para os judeus, a lei dos judeus, a lei que Deus lhe deu. Essa lei não foi para se perpetuar, essa lei foi apenas para conduzir o povo. Essa lei foi estabelecida como um aio. O aio é um elo de ligação, foi para ligar o Senhor até o novo tempo que se estabeleceria. Então a lei, ela foi instituída por Deus para isso, porque precisava gerir aquele povo, primeiro no deserto, depois na constituição de uma nação, precisava gerir o povo debaixo da tutela do Senhor, do cuidado, do temor em servir a Deus. Mas a lei não era instrumento para salvação. A lei não poderia continuar sendo aplicada, porque para alcançar a salvação pela lei, não era esse o projeto de Deus, porque o projeto de Deus era que um redentor pudesse pisar a cabeça da serpente que tinha traído Adão e Eva lá no paraíso. E essa sentença Deus já estabeleceu lá, dizendo que a serpente, que alguém iria pisar a sua cabeça. Esse alguém era Jesus Cristo. Então, para você entender, a lei geriu os judeus, geriu a história bíblica no Antigo Testamento. Mas quando Jesus vem, estabelece um novo tempo. Quando Jesus morre, estabelece um novo tempo. Agora não é mais lei, agora é o tempo da... Tem muita gente que não sabe, então vamos repetir. Quem sabe repete e vamos replicar. Quando Jesus veio, o tempo que estava ali, gerindo o povo, a nação, era o tempo da lei. Depois que Jesus morre, deu início a um novo tempo, chamado tempo da... Então o tempo que estamos hoje não é o tempo da lei, é o tempo da graça. Então se alegre e se expresse, porque o que vai gerir a nossa vida espiritual é a graça, não a lei. O que vai administrar a nossa vida, gerir a nossa vida com Deus, será a graça. Então, quando cometemos um erro na multa, punição, cadeia, paga multa. Você tem que pagar pelos seus atos. Esse é o tempo da lei. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, foi crucificado, rasgou-se um véu. O véu que separava o homem do lugar santo, do lugar santíssimo, da presença de Deus. Esse véu se rasgou de cima a baixo,
para que ninguém dissesse que foi o homem que rasgou, senão seria de baixo a cima. Esse véu se rasga de cima a baixo, rompendo com aquela cortina que separava o acesso do homem ao altar e o trono do Senhor. A partir daquele momento, o tempo da graça foi instituído. E agora, meu irmão, você tem livre acesso ao Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Você tem livre acesso ao trono da graça. Por isso você pode ir lá e reivindicar pela misericórdia dele. Se alegra por isso, porque isso é tremendo. Então aí dá-se oportunidade à redenção. Então a graça, o tempo da graça, começa a partir daí, onde somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Então a gente pode clamar por graça e podemos clamar por misericórdia, de maneira que as coisas funcionarão de uma forma diferente. Então a graça é o favor que eu não mereço. E eu queria aqui tentar definir graça para vocês, que nunca me ouviram falar sobre isso. É a maior e melhor definição que eu já vi de graça na minha vida. E eu gosto muito de compartilhar em tempos para você entender como é que Deus tem nos tratado no tempo da graça. Então eu vou contar uma história que fala sobre essa graça. A história diz o seguinte: um jovem, na flor da idade, recém saído do colégio, se esforçou muito, se empenhou muito e conseguiu vaga em uma universidade federal para estudar em um curso onde a concorrência era muito grande. Jovem empenhado, esforçado. E aí, voltando feliz para contar aos pais da sua aprovação e da sua matrícula já efetivada, voltando para casa, ele é vítima de um assalto. E aí, o ladrão lhe pede o que ele queria, ele entrega os seus pertences, mas o ladrão, perturbado, extremamente drogado, sem que o rapaz fizesse nada, dispara 3 tiros e mata esse garoto. O garoto, na flor da idade, com tudo para viver pela vida, garoto esforçado, empenhado, ia começar uma nova fase, certamente seria um homem bem-sucedido, de caráter, de uma boa família, e aí esse menino fica estirado ali, morto. Quando o seu pai sabe da trágica notícia, essa é a primeira história, seu pai se revolta, fica angustiado e diz: eu preciso encontrar quem fez isso com meu filho. Então o pai se asseca de maus elementos, procura os maus elementos do bairro, as pessoas que têm associação com o tráfico, com a bandidagem, com o crime, se associa com essas pessoas na tentativa de descobrir quem foi que fez isso com o filho. E depois de alguns meses ele descobre. Aí ele arma uma emboscada, e esse rapaz que é o autor do crime, o rapaz que matou seu filho, está em um determinado lugar, ele vai lá e descarrega a arma no corpo do bandido. E o bandido morre. Que nome damos a isso? Vingança. O pai se vingou. Essa é a primeira história. Na segunda história, o pai fica extremamente triste, chateado, ferido pelo acontecimento. Era o seu único filho. Seu único filho morreu morto ali diante dos seus olhos. Então o pai, percebendo que ninguém faz nada, não há esforço e empenho de ninguém tentar resolver o caso, ele se empenha. Contrata detetives particulares, sai à luta, busca, junta peças desse quebra-cabeça e descobre quem foi. Quando descobre quem foi, tem toda a prova, toda a evidência. Tinha uma câmera lá que filmou e deu para ver quem era, tinha todas as provas. Ele então leva tudo à justiça, à polícia. O endereço do rapaz, o nome, onde mora, que hora sai, que hora chega, as provas do crime. E a polícia vai lá, o prende. Esse rapaz vai a julgamento, esse criminoso, e pega ali 20 anos de cadeia. Que nome damos a isso? Justiça. Primeiro pai foi vingança. Segundo pai, justiça. Agora, terceira história. O pai vê o seu filho ali, fica indignado, triste, chateado. Aquela família sofre muito. O único filho, choram muito os pais.
e sai na tentativa de descobrir quem foi o autor do crime. Busca por todos os cantos, por todos os lugares. Pergunta para um, pergunta para outro, junta peças de um quebra-cabeça, difícil de ser montado. Até o dia que descobre quem foi o autor do crime. E aí eles vão até esse rapaz, pegam o rapaz, levam para sua casa, levam para o quarto do garoto que ele havia assassinado, e diz: está vendo esse quarto? Esse quarto pertencia ao meu filho que você matou. Está vendo esses livros? Esses livros eram os livros que meu filho estudava para entrar na universidade. O meu filho único que você matou. Está vendo essa casa, tudo isso que temos? Tudo isso é para o nosso filho. Construímos para o nosso filho que você matou. E eu quero te dizer uma coisa. Essa casa ficou vazia. Ficou mais pobre com a ausência do nosso único filho. Portanto, a partir de hoje você vai morar aqui. Esse quarto é seu, essa casa é sua, porque você vai tomar o lugar do filho que você levou. Sabe que nome se dá isso? Qual o nome? Graça. Essa é a graça de Deus a mim e a você, a nós que matamos o único filho de Deus. Essa graça é a que Deus tem para a nossa vida, nos tomou e nos fez. Você, a partir de agora, é meu filho. Receba essa graça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Dê a Ele um forte aplauso. Esse Deus tremendo. Essa é a graça, e é a graça de Deus, porque é impossível pensar que um de nós, o mais santo dos santos que estiver aqui, teria tal comportamento. Portanto, essa graça de Deus é uma graça que a gente tem dificuldade de compreender. Então eu não estudo para compreender a graça, eu vivo para recebê-la. Nivaldo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Meu irmão, é nessa fraqueza que você tem que Deus quer aperfeiçoar a graça dele. Portanto, não impeça que isso aconteça, simplesmente receba. Senhor, eis-me aqui, preciso dessa graça, preciso desse amor, preciso desse cuidado, porque sem ti nada sou, nada sou. Se isso é verdadeiro, então se expressa em nome de Jesus. Você quer ver como essa história que eu disse, essa definição de graça? Temos aqui também em Romanos, no capítulo 5, no verso 20, que testifica dessa graça. Romanos 5, versículo 20. Fala assim, olha: sobreveio porém a lei, para que a ofensa abundasse. Ou seja, a lei foi estabelecida e a lei avultava a ofensa. Então a lei dá foco ao erro. A lei, ela dá foco, ela torna grande o pecado. Eu disse que Judas certamente seria conhecido a partir dali como traidor por todo mundo. Qualquer criancinha na rua, quando visse Judas passar, ia dizer: o traidor. Então a lei avulta, a lei engrandece o erro, a ofensa que foi cometida. A lei funciona assim. Ela maximiza, ela pega o erro que você cometeu e maximiza. Aquela coisa se torna grande, nem você acha que o erro foi tão grande, mas a lei faz isso, ela maximiza o seu erro. Poxa, eu passei da velocidade só 5 km acima da velocidade, uma multa de R$200 é muito. É a lei, ela maximiza. Ela maximiza. Isso é a lei, mas o texto fala: mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Entenda aí então que é via oposta. É diferente. A lei, ela quer pegar o seu erro e, como a gente fala, jogar no ventilador. A lei quer pegar o seu erro e expor, colocar no telão, colocar nas redes sociais. A lei quer fazer assim. Ela quer maximizar as nossas falhas. Mas a graça de Deus não. À medida que erramos, a graça se torna ainda maior. Nos cobre, nos protege, nos livra e nos dá a condição de continuarmos por essa graça, por esse amor e pela redenção do nosso Senhor. Então receba isso no seu espírito em nome de Jesus. Então,
o texto bíblico fala que nós somos salvos, não porque nós somos perfeitos, porque ai de nós, se precisássemos ser perfeitos. O texto bíblico fala que nós somos salvos, não é porque a gente conseguiu fazer tudo certo, todos os itens da lei, todas as cláusulas, todos os pontos, todas as vírgulas. Nós somos salvos porque a gente conseguiu cumprir tudo com retidão. Não é isso que nos salva. Não é porque nós não pecamos. E não é porque a gente acertou em tudo. Sabe por que somos salvos? A Bíblia fala, vós sois salvos pela graça, mediante a vossa fé. Então não é ser perfeito. A gente luta para vencer o pecado. Nós queremos ser santos que lutam contra o pecado, sabendo que somos imperfeitos, mas sabendo que há graça sobre a nossa vida. Então vós sois salvos pela graça mediante a vossa fé. Se fôssemos salvos pelas nossas boas atribuições, nós nos gloriaríamos nisso. Se eu fosse salvo, porque eu sou o cara, mano, eu faço tudo certo, eu iria me gloriar. E ao me gloriar, já perderia a salvação. Então é pela graça, mediante a nossa fé. A nossa fé no nosso Senhor e no nosso Redentor, essa fé nos produz graça. E é a graça que superabunda sobre a nossa vida todas as vezes que nós cabeçudos erramos e pisamos na bola. E tem um outro texto também que eu quero compartilhar com você. Romanos 6, versículo 14. Romanos 6, versículo 14. Fala assim, pois o pecado não terá domínio sobre vós. Vou repetir, né? Porque parece que vocês não entenderam. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Em nome de Jesus. Porquanto não estás debaixo da lei, mas estás debaixo da graça. Então dê a Ele um forte aplauso, porque essa graça nos alcançou. Quando eu vivo pela lei, eu errei, vem a culpa. Quando eu vivo entendendo o princípio da graça, eu errei, me vem a necessidade de arrepender-se, clamando pela graça do meu Redentor. A ministração de hoje não ensina que você tem que ter uma vida torta. A ministração de hoje não está dizendo que você tem que andar no erro, que tem que andar no pecado, que tem que andar na rota das falhas. Mas a ministração de hoje te ensina que todas as vezes que errarmos, encontramos nele o perdão para os nossos pecados, se houver em nós a disposição de irmos até o trono, porque já não há mais separação, nos ampararmos nele, clamando por graça e por misericórdia, não com espírito de culpa, não nos sentindo culpados como o diabo quer fazer por conta das nossas falhas, mas sabendo que temos um Redentor, um Deus que irá nos redimir e nos justificar. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. É o que diz lá em Romanos 8. E essa palavra é sobre a sua vida. Então se alegra e se expressa em nome do nosso Senhor. Então vamos viver dessa graça. Não seja mais paralisado, meu irmão, minha irmã. Algumas pessoas falam, hoje eu não vou para o culto. Eu estou sentindo tão mal, porque eu disse algo para o meu filho, eu disse algo para o meu marido, que eu sei que eu feri, que eu machuquei. Se você se esconder na culpa, essa culpa tira suas forças, te deprime, te leva à morte. Nós nos escondemos na graça, nos arrependendo, entendendo que se eu pequei contra o meu irmão, eu devo ir lá, pedir desculpas, pedir perdão.
A culpa, ela existe para paralisar a sua vida. A culpa existe para te atordoar, te deixar perdido e fora dos planos de Deus, porque você não acredita ser capaz. Eu quero que você seja um dos diáconos aqui da igreja. Mas eu sou tão falho. Nós precisamos de pastores aqui na igreja. Mas eu sou tão errado. E aí o que acontece? A culpa, ela não apenas te paralisa, te impedindo de avançar, mas ela vai te fazendo recuar, porque você se convenceu por ela que você não é digno, e aí é que você vai se tornando mais indigno ainda, porque você continua a errar, continua a pecar, continua a ofender, continua a ferir, porque afinal de contas eu sou indigno. Então a graça nos dignifica. Não existe um homem que teria, pela lei, a capacidade de ser chamado de pastor, ser chamado de apóstolo. Nenhum. Mas se existem pastores, se existem apóstolos, se existem líderes, são pessoas que estão lutando para vencer a força da culpa sobre a sua vida. Estão se empenhando para viver essa graça de Deus, esse favor imerecido de Deus, caminhando debaixo das suas asas e do seu cuidado. Portanto, minha irmã, meu irmão, você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, Deus quer derramar graça sobre a sua vida hoje, para que você continue a ir, para que você continue a sendo conduzido por Ele, sabendo que esse poder nos aperfeiçoa, e justamente agindo nas nossas fraquezas. A graça não age no seu poder, a graça age na sua fraqueza, porque o Senhor sabe que nós temos fraquezas, todos nós a temos, mas se caminhamos debaixo da graça, ela vai nos fortalecendo, e as nossas fraquezas vão sendo vencidas, porque são assistidas pela graça de Deus. Hoje eu não quero que você saia daqui se sentindo o pior dos pecadores. Não quero que você saia daqui se sentindo indigno, porque algumas pessoas, quando se assentam em um culto, elas ficam ouvindo palavras de acusações, e elas se sentem até mal em estar na igreja. Já ministrei pessoas que disseram, quando eu sentei no culto e eu comecei a orar, uma voz assoprava no meu ouvido dizendo: quem você pensa que é para estar aqui? Essa culpa é disposição do diabo em implantá-la sobre a sua vida, colocar peso sobre você. O Deus que nós servimos não, Ele não veio para colocar peso. Jesus disse que se nós viéssemos após Ele, nós teríamos o fardo leve e o jugo leve que são do Senhor. Nada de peso, nada de peso. Então Ele tirou o peso dos nossos ombros, nos pegou, nos tomou pelas mãos e nos auxilia. Chegaremos à salvação em Cristo Jesus, não porque somos perfeitos, não porque conseguimos acertar sempre, mas chegaremos à salvação pela graça, mediante a nossa fé. Hoje o Senhor quer te levantar para viver as promessas dEle, sem nenhum tipo de inibição. Meu irmão, errou, tem um caminho, chama-se caminho de redenção e justificação. Vá para debaixo do sangue do Cordeiro, clama por graça e misericórdia, e o Senhor te permite sair do outro lado limpo, disposto e pronto para continuar em frente e nunca atrás. O Senhor te chamou para ir à frente, e é Ele mesmo que vai te auxiliar nesse processo. Hoje nós vamos orar para que assim seja. Você que chegou aqui, olha, pesado, com fardo, se sentindo culpado, isso aí vai ser quebrado na sua vida hoje, em nome de Jesus, porque nessa noite há uma atmosfera aqui da graça do Pai. Eu quero que você sinta dessa graça, e eu sei que você vai sair daqui leve hoje. Você que está nos assistindo vai sair daqui leve hoje, porque essa graça vai ser removida, essa culpa vai ser removida, e vai dar lugar à graça do Eterno sobre a sua vida. Por favor, fique de pé, não saia do lugar, não converse. Nós vamos orar juntos, porque todos nós precisamos.
chega de se sentir culpado. Judas foi e se enforcou. Enforcou-se pelo peso. Pedro voltou para o passado e teve a oportunidade de ter um encontro com Deus, de se encontrar com Jesus à margem do mar da Galileia e ser perdoado. Judas não conhecia a graça, por isso enforcou-se. Se ele a conhecesse, ele haveria se arrependido diante de Deus, diante dos seus irmãos, e teria encontrado o Cristo ressurreto. Essa culpa quer te impedir de se encontrar com o Cristo que ressuscitou. Essa culpa quer te levar para o caminho da morte eterna. Mas a graça quer te conduzir para o caminho da vida eterna. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse espírito de morte, promovido por essas sentenças de culpa sobre a sua vida, vão sair hoje e dar lugar à graça de Deus em nome de Jesus. Feche os seus olhos, meu irmão. Eu disse que há uma atmosfera aqui hoje da graça de Deus. A graça nada mais é do que um amor de Deus. Esse amor que vem em nossa direção. O amor de um pai que entregou seu filho para morrer por mim. No dia que o homem caiu lá no Éden, Deus traçou um plano para redimir o homem. E aquele plano foi para redimir a você, para te tirar das garras do diabo, para te tirar do efeito que a serpente promoveu em te deixar culpado. Nós não estamos mais no tempo da lei. Hoje nós vivemos no tempo da graça. E a graça de Deus está sendo derramada aqui. Feche os seus olhos. Receba essa graça que vai remover a culpa, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não olhe para o tamanho do erro que você cometeu, mas sim na necessidade de ter em Deus o perdão e a misericórdia. Abra o seu coração. Deixa essa graça vir. Deixa essa graça tocar a sua vida. Deixa essa graça te alcançar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que eu conheçam a Ti, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E conhecer a mente próprio rosto diante a Ti. Esconda o rosto para que
sentença, toda angústia, toda tormenta da sua alma. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E quem te perdoarei, aquele eu preço Senhor. Ele dá graças aos humildes. Mais e e quando o serafins me põem o rosto diante a Ti, escolho o rosto para que vejam Sua face em mim. E que te perdoarei, para que Tu cresças, Senhor. Mais e a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar seguro. Só Tua graça me dá, Tua presença o meu caminho. O Santo dos Santos, livre acesso. A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar seguro. Só Tua graça me dá, Tua presença é o meu caminho. Só Tua graça me dá, Tua presença é o meu caminho. Só Tua graça me dá, Tua presença é o meu caminho. Diga mais uma vez. Só Tua graça me dá, Tua presença é o meu prazer. Graça me dá, Tua presença é o meu prazer. Forte esse aplauso ao Rei dos Reis. Toda a culpa para longe. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Nada poderá paralisar a conquista, os planos, os projetos que o Senhor tem para a sua vida. Deus dá graça aos humildes. Na nossa humildade, em reconhecer que o que precisamos está nele, de saber que sem ele somos nada. Judas precisou estar fora para saber o quão precioso era estar dentro. Não crie situações para que você vá viver fora. Trabalhe as situações para que cada dia mais você esteja dentro do centro e do propósito de Deus. Judas teve que cometer um ato de traição para entender como era bom o que ele tinha e o que ele vivia. A gente precisa ter em Deus sabedoria para honrar a terra que a gente pisa. A gente precisa buscar em Deus discernimento para entender valores, para saber do valor que é estar lá naquela célula, para saber o valor que é estar num culto como esse. Ainda no momento do louvor, eu estava acompanhando aqui as pessoas assistindo pela internet. Alguém disse assim: ah, como eu gostaria de estar aí. E às vezes a gente tem que perder para dar valor. Aquilo gerou culpa, ressentimento, remorso. Aquele homem ficou atormentado porque ele disse: olha do que eu abri mão por 30 moedas. Olha o que eu deixei para trás por 30 moedas. Não espere que isso aconteça para você dar valor à sua família, para você dar valor ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos. Não espere que nada disso aconteça para você dar valor às pessoas que se importam com você.
para você aprender a conviver em sociedade, para você aprender a conviver num ambiente como este, pessoas que têm tantos defeitos, iguais, menos ou maiores do que os seus. A gente precisa ter em Deus a graça de compreender a dimensão do que Deus está fazendo na nossa vida. E o que Ele está fazendo nessa noite é nos ensinando um pouquinho mais sobre esse amor que nós chamamos de graça nessa noite. É o amor de Deus que foi derramado aqui. E você vai voltar para uma semana de êxito, de sucesso, debaixo desse amor, que você sai carregado daqui por Ele, exalando dessa graça e desse amor de Jesus. Se o seu verdadeiro se expressa, exalando do amor de Deus, o nosso Senhor. Aleluia. Nós vamos encerrar. Quinta-feira tem reunião aqui para todos que estão trabalhando no encontro. Nessa quinta-feira vocês já podem começar a fazer as inscrições. Já estamos nos organizando para o próximo encontro. Os líderes estejam atentos aí com as pessoas, os discípulos que vão passar pelo encontro, para aqueles que vão pela primeira vez. Teremos em agosto agora, que já começa a partir de amanhã, o nosso próximo encontro. E eu sei que será um tempo abençoado. No próximo sábado, pela manhã, teremos reunião de mentores. Domingo, a ceia do Senhor. Então, continuemos firmes, não porque somos perfeitos e melhores, mas porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, te conduzam em triunfo, te levem a trilhar a rota da vitória e do êxito. Pai, guarda os teus filhos por onde eles andarem, por onde eles estiverem. Haja sempre da tua bênção, do teu amor e do teu cuidado. Em todos os seus dias, haja a graça de Deus sendo derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E você recebe dizendo bem alto: Shalom, Deus te abençoe. Vai na paz.